seja muito bem-vindo em mais um episódio do Mulheres que Empreendem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula, eu sou uma do host aqui do nosso podcast, junto com a minha maravilhosa amiga Thaís, que hoje não pôde estar presente, mas estará nos próximos episódios, tá? Não precisem chorar aí por conta dela. Mas hoje eu venho aqui conversar, ouvir uma história assim muito inspiradora de uma mulher muito feliz, muito alegre, muito pra cima, que eu conheci no último encontro presencial do Mulheres que Empreendem, tá? E ela vai compartilhar aqui um pouquinho da trajetória dela. Eu tenho certeza que vocês vão amar a história dela, porque ela é contagiante, tá? Cíntia Ramos. Boa tarde, pessoal. Tô aqui muito feliz para poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Isso aí. Já, assim, a pergunta já para começar, né? A gente já tava conversando, né? Antes da gravação, a gente chegou aqui... Cíntia chegou 1 hora antes. Sim, né? Pontualíssima. 1 hora pra... Já tava aqui. E a gente ficou ali fora conversando um pouco. Eu falei, opa, eu quero saber lá a hora. Aí ela, não, mas eu conto aqui também. Mas... eu quero saber novamente como é que... Na verdade, essa parte eu não cheguei a conversar, né? Como que foi aí a sua trajetória no empreendedorismo? Não precisa nem ser da área da beleza, né? Mas assim, como que você começou a empreender? No empreender, eu comecei na escola, junto com a minha irmã. A minha mãe, ela comprava bala, comprava amendoim, pé de moleque... sabe esses docinhos que vem numa caixinha? Ela comprava e a gente vendia na escola. Só que eu acho que naquela época a gente não tinha esse pensamento de tipo, o que ela tá fazendo com a gente, né? Eu acho que também nem ela, não sei. Nunca perguntei isso pra minha mãe, eu tenho que perguntar. E a gente vendia pé de moleque, paçoquinha, bala. E a gente sempre tinha dinheiro. Pra comprar o lanche, né? Isso! A gente aprendeu a mexer com dinheiro muito cedo na escola. Acho que a gente deveria ter uns 10, 11 anos por aí. Acho que foi. Aí, depois disso, nós morávamos na roça. Roça. De tipo, não tinha energia na época. Eu comecei a fazer florzinhas na minha unha, na unha da minha irmã, com tinta de tecido. E aí, foi aí que eu comecei a me interessar por unhas. Comecei fazendo unha. Nisso, a gente foi morar na cidade, a gente já foi estudar. E eu comecei a fazer unha. Comecei como manicure, fui manicure 12 anos. Quantos anos você tinha nessa época? Você lembra? Quando eu comecei, eu deveria ter entre 12 e 13 anos. 12 e 13 anos. Eu sempre fui uma pessoa de tipo, eu não gosto de comodismo. Então, assim, quando chegava as férias, eu viajava sempre para algum lugar. E eu sempre viajava para casa da minha madrinha, na cidade vizinha. Ela tinha salão. E eu acho que Nossa, a minha também, sabia? Eu sempre viajava pra casa da minha madrinha. Viajava assim, né? Porque ela morava no centro de São Paulo. E a minha madrinha também era manicure. Ainda até hoje. Ela tem um salão bem grande. Lá tem de tudo. Tem cabeleireiro, tem manicure, tem de tudo. Hoje tem perfumaria também. Fabinha, de Abaíra. Manda um beijo pra ela. Beijo, madrinha! Eu contei minha história no Instagram, não falei dela. Falei, eu preciso falar no podcast. Então, eu ia pro salão dela. E aí eu começava a lavar um cabelo ali, pintar uma unha aqui, fazer uma coisinha assim. E aí foi como eu comecei. Foi como manicure. As pessoas me procuravam. Eu não precisei fazer. Gente, estou fazendo unha, divulgar ou algo do tipo. As pessoas me procuravam. E aí, depois disso, eu decidi fazer faculdade. Estética e cosmética, porque... Isso você já tava com quantos anos? Saindo do colegial, da escola, então... né? 18 anos, eu acho, 18. Acho que foi, 17, 18 anos, por aí, eu acho. Aí eu decidi, e todo mundo tava naquela fase de tipo, acabou a escola, e agora? O que a gente vai fazer, né? Todo mundo, vou fazer direito, vou fazer isso e aquilo. E eu queria fazer gastronomia. E aí todo mundo falava, não, mas você faz unha, você tem que fazer estética. E eu fui nessa de tipo, vou fazer estética. Você tem que... eu tenho o quê? Eu não tenho que nada, mas eu fui, né? E eu só escolhi estética porque era mais em conta que gastronomia. Eu queria fazer gastronomia. Vai entender. Nossa, mas bem diferente. E aí eu fui, fiz estética, fiz 1 ano de estética. Vi que não era aquilo, tranquei a faculdade. E aí eu fiquei na intenção de continuar em outra cidade que fosse. Voltei pro interior, fiquei uns 6 meses ainda trabalhando como
Bom, eu fazia de tudo na época, unha, maquiagem, Nesse penteado. salão da sua madrinha ou já Não, por conta? na minha cidade, a minha mãe construiu um salão no fundo de casa. Certo. Eu atendia lá. Mas eu comecei na sala da minha casa. Não tinha nem sofá, era uma cama. Sim. Comecei lá, já cheguei a atender na garagem da minha casa também, que não tinha nem as 4 paredes. Atendi. Depois eu fui para um quartinho da bagunça que minha mãe arrumou e ficou muito organizadinho, aí não era mais muito bagunça. bonitinho. É. E aí foi aí que a minha mãe, depois que eu voltei de Salvador, que eu estava fazendo faculdade, que ela construiu esse canto no fundo de casa, que era um salão, que onde é o salão da minha irmã hoje. Minha irmã é nail designer, ela mora lá. E depois disso eu quis vir para São Paulo. A minha mãe não queria Você deixar. é a filha mais velha? Sou a mais nova. A mais nova? É. De quantos irmãos? A minha irmã do meio, que é por parte de mãe, tem 32, mora lá com a minha mãe hoje na Bahia. E tem outra irmã por parte de pai. Mais velha, eu sou a mais nova. Entendi. Aí a outra acabou indo para a área da beleza também, já a mais velha não. Mas eu acho que ela tem um pezinho também. Tem. Um pezinho na área da beleza. Vim para São Paulo mesmo, sem a minha mãe. Mas tinha parentes aqui? Sim. Sim, minha irmã mais velha mora aqui também. Sim. Isso você tinha quantos anos? Acho que 20, 21 por aí. Certo. Mais ou menos isso. Já indo pra fase adulta. Sim. Saindo da adolescência. Não, era bem rebelde, bem ignorante, mas enfim, a gente aprende, né? Hoje eu tenho outra cabeça, enfim. Mas naquela época foi bem difícil. Veio pra São Paulo. Minha mãe ficou uns 3 meses sem falar comigo, eu acho. Mais ou menos isso. Foi bem difícil. Ela não queria deixar você me Não, e eu simplesmente fui com a cara e com a coragem, que comecei a fazer coisas que a mãe não deixava, enfim. Vim para São Paulo e não quis continuar a estética. Eu queria trabalhar em outras áreas. Eu lembro que na época eu queria trabalhar como corretora de imóveis. Nada a ver. Mas por quê? Porque eu enchi o saco da área da beleza, eu não queria mais. E a área da beleza às vezes cansa, né? Trabalhar com pessoas cansa. Sim. Tem que ter jogo de cintura. Jogo de cintura, tem que ter paciência, tem que amar, tem que gostar. Sim. Tem que ter maturidade, coisa que eu não tinha na época. E aí... Onde foi que eu parei mesmo? Veio pra São Paulo. Sim. Aí, fiquei uns 2 meses sem trabalhar. E depois você foi como corretora. Queria trabalhar como corretora, saí para enviar meus currículos. No mesmo dia eu arrumei emprego em salão. O salão foi a amiga da minha tia. Mesmo dia, não quero, mas Jesus, destino. Tá bom, vamos lá. E ela, vem amanhã. Eu falei, amanhã não, semana que vem. E foi o que eu fiz. Fui só na outra semana, ainda fui desaforada. Aí eu tipo, como eu sempre trabalhei pra mim. Antes disso, eu tinha trabalhado em um spa em Salvador, quando eu fiz faculdade. Você foi pra Salvador. Trabalhei foi 1 ano mais ou menos nesse spa. Fora isso, eu sempre trabalhei pra mim. Não aguentava muito desaforo. Nesse primeiro salão que eu fiquei em São Paulo, eu fiquei uns 4 meses, depois fui pra outro, 5 meses. Era assim, de um pro outro. Isso foi bom que eu conheci muita cliente. Elas vêm até mim até hoje. E todos os salões que eu saía, eu não avisava que eu ia sair, eu simplesmente saía. O povo ia atrás. Para as clientes, né? Sim, não avisava. Até porque não pode, né? Não pode, vai contra a ética do salão. Depois disso, que eu fiquei pulando de galho em galho, eu recebi uma orientação de uma pessoa, tipo, não, agora tá na hora de você criar o seu. Só que eu não achava que era possível, ainda mais aqui em São Paulo. Uma pessoa que vem de outro estado pra cá, tipo, eu não tinha essa mentalidade que era possível, eu nem pensava nisso. Aí eu comecei a atender a domicílio e eu falei, agora deu, né? Agora eu preciso de um espaço. E aí eu aluguei esse espaço, com 2 meses já aluguei outro, que foi um box. Tá. Aí você ampliou. E nisso foi crescendo e eu vi que precisava nichar. Esse negócio de ficar fazendo tudo. Quem faz tudo acaba não fazendo nada. E eu fazia de tudo. De tudo. Cabelo, unha, maquiagem. Tudo. Progressiva, corte, unha, cabelo. Isso. Você sozinha no seu salão? Você tinha outras pessoas como?
algum tempo, foram várias fases. Algumas fases sozinha, outras com sócio, outras com algumas amigas. Entendi. Teve Mas muitas você, tipo, fases. sempre tava ali. Eu fazendo um, entendi. Teve uma amiga que trabalhou como manicure. Teve um amigo que era meu sócio, que ele era maquiador, aliás, então foram várias fases. Eu sempre tentava fazer algo com alguém, mas eu sempre preferi fazer sozinha. Depois disso, a minha irmã veio ficar comigo e aí eu passei a parte da unha para ela. O salão era nós duas, eu passei a parte da unha para ela. Logo, ela já foi trabalhar em outro salão e eu vi que precisava nichar mais. Eu falei, esse negócio de fazer tudo não dá. Então, hoje eu faço só penteado, maquiagem, com um foco mais em noiva. Porque eu vi que noiva precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior. É diferenciado. Então, é o que eu realmente faço hoje. Sim, então hoje ela trabalha aí focado pra noiva, que é bem isso, né? Eu casei, vai fazer 3 anos agora esse ano. E assim, a gente passa... O meu caso foi 2 anos e meio organizando o casamento. E chega no dia, a gente quer, tipo... Perfeito. Tá linda, maravilhosa, radiante, não é? Porque é um dia que fica muito marcado. Então, assim, a pessoa... você vai ser sempre lembrada na vida daquela pessoa. Não dá pra errar. Não pode errar. Não dá pra morrer. Não pode, não dá pra errar. não pode. Não dá pra nada. Tem que ser perfeito. E aqui tem até... Gente, eu deixei aqui só pra eu não me perder, mas nem tudo eu vou olhar aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu achei legal. Teve alguém que te inspirou aí pra essa área da beleza? Foi a sua madrinha mesmo? Foi ela que motivou? Eu não lembro, mas eu acho que foi minha madrinha. Porque, nossa, eu lembro que na época eu achava ela o máximo. Tipo, minha madrinha pra cá, minha madrinha pra lá. E ela tem esse salão até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Ótimo. Ela tem 2 filhas que ajudam ela hoje, gêmeas. E eu acho que foi nela, assim, que eu me inspirei. Sim. E agora, a gente gosta de contar essa trajetória, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso. A Cíntia Ramos hoje. Você olha, gente, vocês olham lá depois o Instagram dela, maravilhoso. Mas eu acredito que não foi fácil chegar onde você está hoje. Não. Qual, assim, o maior desafio que você considera de todo esse seu período de empreendendo, né? Desde os seus 12 para 13 anos até hoje, assim. Que você gostaria de compartilhar, que possa ajudar outras pessoas que estejam vivendo essa fase, assim, né? Porque é isso, o empreendedorismo, ele é muito cheio de altos e baixos. Tem meses que a gente... tamo rica, né? E tem outros meses que é pela misericórdia. E acontece com todo mundo, em todas as áreas, independente, né? São ciclos. E às vezes a gente empreender é solitário. Por isso que existe o projeto Mulheres Empreendem. Que é justamente para não ter essa sensação de que você está só. A gente está ali na comunidade justamente para a gente se apoiar e falar, dá para você melhorar isso aqui. É dar os pitaquinhos mesmo. A gente, às vezes, ali no grupo mais fechado das madrinhas, a gente acaba fazendo isso. E a gente passa por desafios. Sim. Todo mundo passa. E, assim, um que você considera que você passou e foi assim, caraca, consegui vencer isso. Bom, nem tudo eu posso contar. Só o que você puder. Pelo menos não ainda. Mas eu vou falar de um todo. Sim. Igual a gente estava falando antes, nem todos os meses são bombásticos. Já começa daí. Quando a gente começa a empreender sozinha, a gente não entende isso. No meu caso, não tinha ninguém para me falar isso. E se você olha o Instagram... Aí pronto, tá todo mundo bombando, todo mundo com a agenda cheia, nem tudo que a gente posta é real, verdade. Então aí, nessa questão, não tinha ninguém para me falar essas coisas. Eu tive que aprender sozinha. Por exemplo, essa questão de também mudanças. Eu gosto muito de mudança, eu sempre quero algo melhor. E eu já fiz coisas em meses que eu não deveria ter feito. Por exemplo, hoje eu analisaria melhor o mercado para ver, esse mês aqui dá ou não? Qual mês que eu devo me mudar? Qual mês que eu devo fazer isso? E eu já fiz muito isso e, tipo, dei de cara com a realidade. Sim. Mas foi bom. E foi assim que eu aprendi.
Foi assim que eu aprendi. Mas eu sou uma pessoa muito positiva. Então, eu nunca deixei essas coisas me abalarem. E quando você fala mudança, é mudança de casa? Casa, então, de tipo, local. Você tá no... Vamos supor, hoje você mora ali pra região de Santo André. São Bernardo. E, tipo, aí você vai pra um outro bairro e leva o salão e tudo mais e não tá suas clientes. Tipo isso. Assim, do nada, tipo, eu simplesmente fazia e ia. Hoje não, hoje eu estudaria melhor pra fazer isso, mas eu já fiz isso. Entendi. Né? E aí, não que eu me dei mal, mas eu creio que foi uma experiência pra mim, né? Aprendizado. Foi uma experiência. Mas eu creio que uma pessoa que tá sozinha não pensa muito isso, né? Tipo, não tem essa instrução, enfim. E aí, vou dar um exemplo. Eu sempre quis um lugar comercial. Era da minha cabeça. Eu quero, tem que ser assim, 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 assim. Alto padrão. E aí eu me mudei. O aluguel era altíssimo, mas era algo que eu queria. E assim, não foi a realidade que eu imaginei. Por quê? Porque eu não estava preparada para aquilo, né? Você não fez seu planejamento financeiro? Nenhum. Que planejamento financeiro? Nenhum. Então, bom, eu vejo como aprendizado. Né, eu aprendi. Mas é como eu disse, eu sou muito positiva. Passo por cima e vou que vou. Pessoa que começou na sala de casa que não tinha nem sofá. Sim. Pra mim... Então, esse foi, assim, o maior desafio. Essa mudança sem um planejamento. Foi, porque foi nesse momento que eu quis desistir. Que é até a pergunta que eu ia fazer agora. Qual foi o momento que você... Dois momentos. Um dos momentos que eu quis desistir foi quando eu vim da Bahia pra cá, porque eu não queria mais trabalhar na área. Queria ir pro setor imobiliário. De saco cheio, não queria mais mesmo, então eu quis desistir. E aí eu quis desistir quando eu fiz essa mudança. E aí eu pensei, meu Deus, eu pedi tanto pro Senhor esse lugar. Eu pedi tanto isso tudo. E foi do jeito que eu pedi. Eu falei, Deus, eu quero assim, assim, assim. Eu escrevo tudo que eu quero. E eu falei, eu quero assim, assim, assim. E Deus falou comigo. Com 15 dias. Na primeira semana... eu já não me senti tão feliz. E eu falei, não posso reclamar porque foi o que eu pedi, então eu tenho que ficar calada. Mas Deus, eu não tô feliz. E aí? Não era isso que mas Deus, assim, eu não quero reclamar, mas assim, eu achei que eu ia ficar feliz, mas eu não tô. O que tá acontecendo? E a autoestima, só caindo. Tudo envolve, né? E aí Deus me respondeu. Deus me respondeu, tipo, muito... como que eu posso dizer? Assertivo, pra quem acredita, claro. Nem tudo é como você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. Mas você pediu, tá aí, eu te dei. Tipo assim, agora se vira, né? Sim. Brincadeira, mas foi exatamente isso. E eu fiquei nesse local 5 meses. Então foi aí onde eu aprendi muita coisa, porque eu pensei, realmente, nem tudo é como eu quero na hora que eu quero. Às vezes você tinha que ter passado por um processo. Acho que eu não estava preparada para aquilo naquele momento. E aí eu me mudei para outro lugar, que não era comercial. E é o que eu disse na minha história no Instagram, fui muito mais feliz. Tipo, em 15 dias, minha vida fez isso. Tipo, pá! Coisas que com 5 meses na outra não tinha. Que foi o que você tinha pedido. Que foi o que eu imaginei, planejei. Só que sem o que você disse, eu planejei na minha cabeça. Mas planejamento financeiro. Não fiz planejamento financeiro. Então, é uma coisa bem diferente da outra. Mas eu acho que esse foi um dos momentos que eu mais, assim, cresci também. E foi bem difícil. Porque eu achei que ia ser muito fácil, achei que ia dar um boom e não foi. Mas foi um aprendizado, né? Pra mim. Sim. Mas foi onde eu quis desistir de tudo. E assim, o momento mais marcante pra você? Marcante? Você diz feliz ou... que te marcou, assim? Ai... Bom, eu acho que tem vários momentos marcantes. Pode contar, sei lá, um feliz e um triste? Tá. Bom, eu acho que um triste foi esse, né? Já contei. Bem, né? E um feliz foi um evento que eu fui, imersão de maquiadora, são 3 dias, eu já fui em 2 eventos. E assim, eu fui no primeiro e eu tava muito ruim, muito emocionalmente falando abalada. Passei por um processo de divórcio e tudo mais, então... não só por conta do divórcio, mas de outras coisas. Então, tava bem pra baixo.
E eu vi aquele mundo, eu falei, uau, ano que vem eu vou vir aqui, vou pegar isso. Enfim, não vou falar todos os pontos. E no outro ano, o ano passou e eu fui lá e peguei. E eu falei, uau, eu consigo, tudo que eu posso eu consigo. Sim. Então foi muito marcante pra mim, porque a gente precisa às vezes provar pra nós mesmos que nós conseguimos. Então foi um momento que eu vi que eu me superei e eu também pude ver que eu já fui de uma maneira mais feliz, enfim, mais... como que eu posso dizer, gente? Madura. Mais madura, que já é algo muito bom. Sim, porque você contou, né, que quando veio pra São Paulo você ainda era bem imatura, né? Ignorante. E vai aprendendo, né? Tem que amadurecer, senão você não chega ali no nível que você está hoje. Isso. Imatura, né? Vamos deixar imatura. Exatamente. E assim, Cíntia, hoje, como que você considera que... Do seu momento, assim, profissional, como que você considera estar hoje? Você está se sentindo realizada? Tem alguma coisa que... Claro que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre Mas quer como mais. você olhando assim... Colocar... Quando você começou, aquela menininha de 12 anos e olhando... Como que aquela menininha de 12 anos se sentiria vendo onde que a Cíntia Ramos está hoje? Hoje eu me sinto realizada. Pela vida que eu tenho hoje, pelo conforto que eu pude me dar. Então, isso pra mim é maravilhoso. Eu nunca imaginei, né? Então, poder viajar, hoje poder dar bons produtos para as minhas clientes. Hoje eu trabalho só com produto importado, produtos bons. Eu não pego o mais barato, coisa que acontecia antes. Eu tenho minha linha de pincéis, que eu pretendo também lançar, de esponjinha. Então, eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria. Que a menininha de 12 anos, que nem imaginava o que queria da vida, imaginaria. Então, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que você pode compartilhar, que você conseguiu com o seu trabalho? Uma conquista, assim? Várias, por exemplo, viagens. Eu acho que eu tinha muito crença limitante de que eu amo viajar. De que nem todo mundo pode algumas coisas. Mas agora em novembro eu vou fazer um curso internacional no Chile. Então isso vou no Chile não, gente, desculpa, Buenos Aires. Vou pra Argentina fazer um curso na Criolã. Pra mim isso daí já é maravilhoso. Fiz um cruzeiro ano passado, fiz várias viagens. Isso eu não imaginava. Entre outras coisas também, mas essas coisas me marcam mais. Momentos que ficam na minha mente me marcam mais do que coisas materiais, né? Então, sim, é isso. Ótimo. Falamos bastante dessa parte da Cíntia empreendedora da área da beleza, né? Mas você também estava compartilhando comigo que você tem, assim, um dos objetivos também profissional, mas para a parte educacional. Você quer compartilhar um pouquinho sobre isso? Bom, como que é a Cíntia, essa parte aí que quer mostrar para outras mulheres que elas também podem? Então, eu já vou começar mostrando. Gente, eu já vou começar mostrando. Calma, gente, para tudo agora. Momento surpresa. Momento surpresa. Bom, eu já... antes de mostrar, eu já queria fazer algo diferente tem um tempo. E a gente estava falando, né? Tem a questão da minha madrinha, que foi algo muito legal. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas nesses anos, todas as minhas clientes, uma ou outra, sempre falava que eu tinha mãos de fada. Que eu tinha mãos leves, que não sentia a minha mão. Sempre falava mãos de fada, mas eu pensava, não dá para eu usar esse nome porque já tem gente usando. E eu tava compartilhando com a Ana Paula, que é a sua xará. Sim, a minha. Que foi no último encontro. Sobre isso, que eu queria algo novo. E ela falou, por que você não usa fada madrinha? E aí eu pensei, uau, legal, porque eu nunca tinha comentado isso com ela. E ela usou o nome fada e juntou com madrinha. Eu falei, fada madrinha. Como eu trabalho hoje com noivas, debutantes, eu falei, nossa, tem tudo a ver. Tudo. Então eu vou começar a usar essa marca comigo, né? Unir uma com a outra.
Eu esqueci minha varinha, porque eu vou começar a usar a varinha, mas eu trouxe um pincel, que tem tudo a ver. E agora eu vou mostrar o que eu vou usar daqui pra frente pra atender minhas noivas. Pausa nesse momento. Olha só, gente. Gente, eu não acredito que eu esqueci minha varinha. Mas pega seu pincel. Meu pincel tá Porque sem o pincel, você não consegue fazer o plim-plim lá com as noivas. Agora eu sou oficialmente sua fada madrinha. Que linda! Olha isso, Sim. gente. Conta mais pra gente. Pode, né? Compartilhar mais sobre esse projeto. Bom, agora eu pretendo dar mentorias para quem também quer atender noivas, debutantes, para quem quer entender um pouco mais desse universo, para quem já trabalha na área e quer aperfeiçoar workshops, palestras e focar mais nos cursos também. É algo que eu quero fazer daqui para frente. Sim. E assim, gente, já pensou você sendo... Você atende as madrinhas, noivas, mas também possa ser que algum projeto aí você sendo atendida por uma fada madrinha. Bem diferente, né? Sim. E é algo que a gente estava conversando lá fora, né, Cíntia? Que eu até falei assim, eu tô com essa sensação de que eu também preciso fazer algo novo. E assim, como que foi? Tipo, eu vou me vestir de fada madrinha. Beleza, teve a parte teve a fada madrinha, né? Que agora a gente ligou os pontos também. Sim. Teve a Ana. Mas assim, você também tava com essa sensação de querer fazer algo, de ser você. Isso. Conta pra gente essa virada de chave. Hoje não tem mais ninguém que impeça eu ser eu. Porque importante. Tinha. Então, hoje não tem mais ninguém que impeça, tipo, não faça isso, não seja aquilo, não faça o que vão pensar, o que vão falar. Eu não tô nem aí pro que vão falar, o que vão pensar de mim. Hoje eu sou eu. E eu sou assim, topo tudo. Bom, eu só não topo algo que realmente... Ilegal, né? Não é bem assim. Mas eu sou aquela amiga que, tipo, topa tudo. Eu gosto de... Se eu quero usar uma pantufa pra ir ali no mercado, eu vou usar uma pantufa. Um pijama pra ir no Burger King? Vai usar. Tipo isso. Eu sou essa pessoa. Hoje eu sou feliz, completa, e eu sou eu. Então, eu queria algo diferente. Eu falei, por que não? Se eu tenho coragem, se eu gosto, se é minha essência, por que não? E depois que a Ana falou isso, eu comecei a pensar. Já comecei a colocar lá no ChatGPT, ideias. Aí tem a varinha que eu esqueci. Comprei 2 exatamente para não esquecer, mas esqueci. Mas eu acho que tem um propósito. Esse pincel tem também, um propósito. Né? Em tudo tem um propósito. Mas eu sou essa pessoa, eu não tenho vergonha na cara. E é uma frase que eu sempre uso, vergonha não paga boletos. Não paga. Ai, a gente tem tanto boletos, né? E assim, uma coisa que me ajuda muito, eu faço até hoje, já tem mais ou menos 2 anos que eu faço terapia, minha psicóloga, ela é maravilhosa. Terapeuta salva ela nossa vida, psicólogos. E ela sempre fala que a criança, ela tem coragem de falar, ela tem aquela malícia, coisa que o adulto perde. Você concorda? Sim. A criança tem coragem de muitas coisas que a gente não tem. E a gente cresce, vai pra vida adulta e perde isso. Mas isso é gostoso. Sim. E por que não ter um pouco dessa criança dentro da gente, né? Ainda mais eu que teve momentos na minha infância que eu não pude ser criança como eu gostaria. Então, hoje eu sou essa criança. Tem essa criança dentro de mim, essa criança interna. E ela tá aqui. E é isso. E eu amo ter conseguido hoje fazer o que essa criança me pede pra fazer. E eu faço. Perfeito. Gente, acompanha a Cíntia nos próximos dias aí. Porque, olha, ela... Muito divertida. Eu realmente, Cíntia, quando eu comecei a acompanhar, falei... Cíntia, legal, gostei dela lá no evento, vou acompanhar. Quando eu vi, eu falei, nossa, ela realmente é muito legal. Porque, gente, deixa eu compartilhar a primeira impressão, né? Cíntia, maquiadora linda, maravilhosa. Ela chegou no nosso encontro do Mulheres que Empreendem presencial, que se você não sabe, a gente tem um encontro a cada 2 meses, né? O próximo é agora maravilhoso, em julho. por sinal. E a Cíntia chegou, né, maquiada, cabelo maravilhoso, com penteado. Eu não a conhecia ainda. A Thaís também não te conhecia, né? Não conhecia ninguém. Ela foi convidada de uma convidada da Thaís. Da Ana Paula, que teve a ideia da fada madrinha. Minha xará. E aí ela já chegou,
causa, né? Que linda! Nossa! Aí a gente já rodeou assim, né? E aí eu falei, nossa, maravilhosa. E aí comecei a acompanhá-la, falei, realmente, uma das mulheres que eu quero estar próximo, próspera, cheia de energia. E é isso, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco da sua rotina, porque você compartilha lá nas redes sociais bastante e de uma forma muito leve. Sim. Eu quero saber se essa leveza, ela realmente hoje está com você ou é um pouco mais do que aquilo no Instagram. Como é que é a sua rotina? No empreendedorismo. Hoje eu posso dizer que graças a Deus mesmo, porque eu creio que é Ele na minha vida. Eu posso dizer que hoje eu trabalho da forma que eu sempre pedi para Deus. Porque eu sempre trabalhei de uma forma muito intensa, sem descanso, sem pausa, ainda mais sem maquiadora, folga. Né? A área da beleza é muito final de semana. Sexta, sábado. Domingo, feriado, madrugada. Tipo assim, já aconteceu de eu trabalhar mais de 15, 20 horas em pé, assim, sem comer, só bebendo água. E é isso sempre. E também não era tipo períodos, não? Não tinha... Fazia parte da rotina. Tanto é que pessoas me chamavam de doida. Ela não para de trabalhar, ela é doida. Ela não para de trabalhar, ela é doida. Mas enfim, pra gente alcançar alguns objetivos também a gente precisa ser doida. Se é isso que é ser doida. Mas isso não é saudável. Então hoje graças a Deus, eu trabalho menos. Eu trabalho de uma forma que eu consigo descansar. Então, eu tenho lazer. Eu tenho tempo de ir pra academia, tenho tempo de estudar, de ler um livro, de ficar com os meus filhos, meus gatos. Eu tenho um tempo gatinhos. E assim, uma coisa que eu faço hoje, que eu não abro mão. Eu não tenho, assim, um dia certo, mas ou um dia na semana, ou um dia no mês, eu me arrumo. Por exemplo, minha amiga me chamou pra sair. Você me chamou pra sair, eu vou nesse evento, ou eu vou ali na padaria comer um pão. Eu pego esse dia pra mim. E eu me arrumo como se eu fosse encontrar meu futuro marido. Que vai aparecer em nome de Jesus. E eu me arrumo de uma forma assim que eu possa me sentir a mulher mais linda do mundo. Pode aparecer a Gisele e falar, não tô nem aí, Gisele. Eu sou mais linda e acabou. Então eu faço isso. Eu tenho essa rotina. Vamos supor, uma vez no mês eu faço isso. Então, eu me arrumo e vou pra esse lugar e me sinto a mulher mais perfeita, preciosa, maravilhosa. E eu me proporciono esse momento, coisa que eu não conseguia fazer antes. Por conta da sua rotina de por trabalho. Por conta da rotina louca. Então, hoje eu Conta um pouco como é que é hoje em dia. Tipo, você acorda, o que você faz? Você já se maquia? Não me arrumo todos os dias. Aliás, eu não me maqueio todos os dias, até porque eu tenho uma alergia. Então, eu tento não usar maquiagem, eu uso em eventos especiais como hoje. Vou atender uma noiva, eu me maqueio. Vou num evento como o de vocês, eu me maqueio aqui hoje. Maquiagem todos os dias eu não uso. Eu tento usar protetor solar. Mas eu não vou ser hipócrita de falar que eu uso todo dia aqui. Não uso todos os dias. Mas tento. O hidratante não fica sem, né? Nem todo dia eu passo hidratante. Mas vocês têm que usar hidratante todo dia. Eu não consigo ficar sem hidratante porque parece que me falta algo. Você acredita? Não, é porque eu nunca tive essa rotina de passar hidratante. Agora que eu tô começando a me cuidar, entendeu? Sim. Aí eu passo isso pras mulheres, essa rotina de autocuidado. Bom, eu acordo. O que eu tento fazer de manhã? Eu tenho cartas para Deus escrita lá na minha quadro dos sonhos. Eu tenho palavras que eu leio, palavras de afirmação que eu leio todos os dias, isso daí eu faço. Acordo e faço essas palavras de afirmações, faço devocional todos os dias. Aí já bebo uma garrafa de água, 1 litro pelo menos. Dentro dessa rotina eu já tomo água. Tento fazer jejum intermitente todos os dias também, que é muito bom, me ajuda muito. Aí faço devocional, depois eu vou ver a agenda, se eu tenho que trabalhar, se eu não tenho. Aí, se eu tiver livre, eu vou pra academia. Tem academia no prédio que eu moro. É bem flexível a sua agenda hoje, né? Minha agenda é bem flexível. Aí, durante o dia, ou se tiver trabalho... Porque na semana, pra mim, já é um pouco mais tranquilo, né? Sim. Agora que eu vou começar a abrir mais agendas para curso, aí vai mudar um pouco. Mas, até então, tá mais tranquilo. Acho que é basicamente isso, minha rotina. Eu não me maqueio todos os dias, me maqueio só para ir a alguns eventos. Até por conta dessas
crise alérgica que eu falei. Mas o meu cabelo eu pelo menos tento estar alinhada. Sim. Fiquei alinhada com a roupa limpa, roupa velha. Eu joguei tudo fora ou doei. Tento não ter roupa velha no meu guarda-roupa. Tento não ter aquelas roupas furadas e feias para falar roupa de ficar em casa, não existe mais. Então, uma coisa que eu tento fazer hoje, ter roupas boas para ficar em casa, mesmo que seja pijama, uma roupa alinhada para ficar em casa, sem ser furada. Outra coisa também que eu gosto e faz parte da minha rotina hoje, não ter nada rasgado, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu tento deixar tudo alinhado, porque eu não sou aquela pessoa que não é bagunceira, eu sou bagunceira. Então, eu tento não ser, porque isso daí atrapalha. E eu vejo que quando a gente deixa tudo alinhado, o dia da gente rende melhor, né? E quando tá aquela bagunça, aquela zona, misericórdia. Até nem meus gatos gostam disso. Bom, eu acho que essa é a minha rotina. Gostaria de levantar e me arrumar, de me maquiar todos os dias? Gostaria, mas não faço isso. Não vou ser hipócrita de falar que faço. Não dá, né? Não tem a necessidade, né? Mas... Ser linda também sem maquiagem. A maquiagem, ela realça, né? Realça, pra realçar a beleza. Mas sempre com o cabelo limpo, cheirosa, uma roupa limpa. E aí, é isso. Ô, Cíntia, deixa eu perguntar. Eu não lembro, acho que eu me perdi nesse momento que você falou do seu espaço. Hoje você tem um espaço físico ou você só atende... como é que fala? A domicílio, né? A domicílio. Como que é hoje? Tenho um estúdio em casa mesmo. Um quarto, é algo muito simples para atender pessoas que não querem atendimento a domicílio. Mas a maioria hoje é a domicílio. Tanto madrinhas, noivas... Mas as noivas eu vou atender nos buffets. É raro a noiva que quer ser atendida lá no meu estúdio. Mas é um lugar pequeno, confortável, claro, mas não é luxuoso. É um espaço para a noiva. Normalmente as noivas têm o espaço até mesmo nos buffets onde vão casar. Normalmente acontece muito isso, então, né? Eu vou até elas. Certo. Porque acabou, naquele período que você falou que acabou se mudava e tudo mais, aí eu fiquei, tipo, hoje tem, não tem? Depois disso eu fui pra onde eu moro hoje. Que hoje você se sente muito mais realizado do que quando tinha o seu ponto comercial e tudo mais. Sim, hoje eu sou realizada, graças a Deus. Tem várias clientes que vão até a mim com prints do meu trabalho. Olha, eu quero isso daqui. Então, eu já cheguei no nível de cliente chegar pra mim com o print da minha maquiagem, do meu penteado. Porque a maioria chega com maquiagem penteada de outras pessoas. Sim, e aí, quando chega com o print, meu print é outro nível, gente. Sim. É outro nível de satisfação. Ela quer a maquiagem que eu fiz naquela noiva, isso. Né? Muito então, bom. É outro nível. Só de alguém mandar um print do meu trabalho pra mim, eu já me sinto a melhor. Muito reconhecida, Sim, né? E é muito tão bom reconhecida. a gente ser reconhecido. Porque é o que a gente busca, né? Sim. No nosso trabalho, a gente ser reconhecido por aquilo. E a gente estava voltando agora de novo à parte emocional, que você falou muito bem da sua psicóloga aqui. Ela é maravilhosa. Hoje eu acho assim, todo mundo precisa. Eu também vivi uma fase recente, inclusive, agora no começo do ano, que eu falei, não tem como eu ficar sem terapia, graças a Deus. Ela me liberou. Léo Maravilhosa, que inclusive estava no outro podcast. Tô liberada, minha mente tá mais organizada. Conheceu a Léo, conheceu sim. E como que é lidar com a parte de empreender e a questão emocional? Porque pega, né? Pega. Vamos falar um pouquinho disso, porque gente, assim, depois eu posso até compartilhar em um outro momento, mas assim, eu empreendo desde sempre, igual você, desde muito nova. E no começo desse ano, eu tive uma frustração muito grande, porque eu achei que ia ser uma coisa, porque eu vinha numa crescente. Falei, pronto, agora vai, tá. E não foi como eu esperava. E eu sendo planejadora financeira, aí eu acho que eu frustrei o dobro. Então, assim, acontece também, tá, gente? Com a planejadora aqui, acontece. Mas aí a gente faz com que o negócio ele seja um pouco mais leve na questão financeira, porque a questão emocional não foi leve, não. Mas... Porque pega, né? Essa questão é emocional, como empreender, porque...
a gente não tem ninguém pra cobrar a gente. É Nós mesmos. E tem dias que a gente não quer aparecer no Instagram, a gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer, a gente não quer vender, a gente não quer ver ninguém. Como que é esses momentos pra você? Bom, a minha psicóloga, Diga ela que eu não também... tô só. Não tá só, querida. A minha psicóloga, ela me deu alta. Aí eu cheguei nela e falei, olha, você me deu alta, mas quem manda em você sou eu. Você vai continuar me atendendo, sim. Porque eu preciso. E é exatamente isso. Eu sou muito sentimental. Coração, muito. Eu sou muito durona. Muito, tipo, muito mesmo. Mas eu sou muito sentimental. E eu sou uma esponjinha. Eu tento não ligar pro que você fala, mas se você realmente me magoou, eu já fico ali dodóizinha, eu já deixo afetar no trabalho. Isso é muito ruim. É péssimo. É péssimo. Então, assim, nesses últimos anos, aconteceram coisas que foram bem... intensas. E aí, a terapia me ajudou. Ela que me levanta. Então, assim, ela me levanta. Aí tem minha auxiliar hoje, a Uli, que ela também me levanta. Então, quando ela tá mal, ela me fala. Quando eu tô mal, eu falo pra ela. Aí, às vezes, eu chego e falo, Uli, aconteceu isso e isso, eu tô mal. Tô aqui, pra baixo. Ela, pelo amor de Deus, não faz isso. E quando acontece coisas perto de quando eu vou atender uma noiva, gente, é incrível. Eu lembro que a Uli aconteceu esse ano, algo. E ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso daquela Cíntia lá. Volta a Cíntia antiga. Depois de amanhã, essa Cíntia brocochenta aí volta, porque não dá. Então, a gente vai procurando forças. Busco forças em Deus, claro. Mas nas amigas, na psicóloga, porque não é fácil. E eu, aí que eu te falei, eu sou uma esponjinha. Tem dia que eu tô lá. Mas hoje eu já tenho a maturidade suficiente quando a cliente entra. Bom, quando a gente tá maquiada já é outro olhar. A cliente já fica mais animada, aquela coisa. Mas se eu tô pra baixo, sem maquiagem, eu tento... Ó, fica ali... Daqui a pouco eu volto e a gente se conversa, tá? Tá. Aí a cliente vem, eu tento ser o mais alto astral possível. Sim, nem todo dia é possível. Mas eu tento ser o mais alto astral possível. Por quê? Porque as clientes vêm até a mim já assim, precisando de um aconchego. Sim. Tem cliente minha que vai até a mim porque quer sair de casa. Tem os filhos, o marido. Eu só queria um momento aqui pra, tipo, se distrair. A gente acaba sendo psicóloga delas. Sim. Então, nesse momento, atendendo a cliente, a gente tem que engolir seco e vai que vai. Aí, depois que a cliente vai embora, a gente volta, melancolia e acabou. Porque ninguém é perfeito. Mas acontece muito isso. Mas quando a cliente tá lá, eu tento engolir e acabou. Então, acontece com você também, muito, né, Cíntia? Então, tá bom. Muito. Eu sou canceriana. Eu sou ariana, não sei muito bem o que significa, mas eu não entendo. Eu sou muito sensível. Muito. Eu sei que eu também sou. Bom, eu sou muito feliz. Hoje eu me considero uma pessoa muito feliz, muito alta astral. Mas as coisas sentimentais me afetam, não vou mentir. E afeta diretamente o trabalho, que é algo que eu mais amo. Então, quando eu vejo que essa coisa está me afetando, eu tento desvincular, porque não está sendo produtivo para mim. Sim. Aí, eu já tentei de todas as formas ajeitar isso daí, não deu? Tchau. Porque hoje o meu trabalho é muito importante para mim, é o que me traz o meu sustento, é o que me deixa feliz. É o que te mima. É o que me mima, é o que faz eu comprar meus perfumes. Brincadeiras à parte, mas é o que eu amo, é o meu filho, né? Sim. O meu filho, vamos dizer assim. Então, eu não deixo mais ninguém ou coisas fazerem com que eu queira desistir ou fazer com que eu me desanime por conta disso. Imagina, trabalhar com noiva é algo muito... Tem que ter muita responsabilidade. Agora a gente estava falando nisso. Você não pode nem morrer. Não pode. No outro dia você morre, no dia não. Aí pensa, você passar por uma situação que a pessoa vai te deixar para baixo um dia anterior, tipo, de algo tão importante. Sim. Não deixo mais. Mas já aconteceu. Ninguém é perfeito. Mas, de ferro também, né? E de ferro. Mas hoje eu tento fazer com que essas coisas não me atrapalhem. Porque é algo muito importante. É muita responsabilidade trabalhar com noivas, então... Sim. Nossa, é demais. Eu já fui noiva, então...
Eu te entendo. Eu entendo as noivinhas que vão te contratar. Isso. E a gente já tá indo pra reta final. Mas antes, eu gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem. Porque a gente, né, nós, como a gente disse aqui, a gente não é de ferro. Então, uma hora a gente não vai mais estar aqui, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não é eterno. Ou felizmente. Não sei, depende. 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 Depende aí do ponto de vista. Mas o podcast, ele vai ficar, esse vídeo, ele vai ficar gravado. Então, muitas pessoas, elas vão vir. E muitas mesmo, seja aqui do Brasil. Muitas mulheres que pode ser que nem nasceram ainda. Você tem essa noção? Não. Eu parei agora, caraca, nem Não nasceu sei. ainda, vai estar ouvindo a gente. É verdade. E porque vai ficar lá salvo, Sim. né? E Sim. se fosse não. É pra você deixar uma Sim. mensagem, assim, de incentivo, que poderia ali, que pode, na verdade, ajudar outras mulheres que desejam empreender ou que esteja empreendendo, esteja na melhor fase da vida dela, ou para aquela que não tá naquela melhor fase. Qual mensagem você deixaria? Primeiramente, a coisa mais importante, parar com esse mimimi de ficar pensando, eu vou esperar ter isso, ter aquilo, vou esperar ter aquilo, não tenho dinheiro, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, não vou fazer porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque eu não posso. Para com esse mimimi, né? Eu comecei, eu não tinha nem sofá na sala. Eu não tinha esmalte, eu não tinha nada. Eu fui comprando aos poucos, comprei um alicatinho, comprei um esmalte, fiz na cama mesmo. Eu não parei pra pensar, não vou fazer porque eu não... Não, eu fiz. E eu fiz acontecer. E as coisas a gente vai comprando aos poucos. Se você tem a oportunidade de comprar tudo, compre tudo. Se você não tem a oportunidade de comprar, não tem... Faça da melhor forma que você puder. Pega o seu melhor, vai lá e só faz. Se ficar pensando, você não vai fazer nunca. Depois corta. Pode ficar em paz. Pode ficar em paz, Cíntia. Seu momento. Outra coisa, não deixe ninguém te diminuir. Sempre vão ter pessoas... E assim, é sempre pessoas de perto. Pessoas que você mais ama, que vai te diminuir, que vão te chamar de louca, que vão falar que você não vai conseguir coisas que você quer. Sempre vai ter. Pode ser até, enfim, algum familiar muito perto. Sempre vai ser alguém de perto, alguém que você ama ou alguma amiga. Mas tenta usar isso como um degrauzinho para você subir, para você ficar mais forte. Não que você vá levar aquilo como rancor ou ódio, raiva daquela pessoa, ignora, perdoa e tá tudo certo, mas usa aquilo para você subir e ganhar forças para chegar em outro nível. Nunca deixe ninguém te diminuir, nunca deixe alguém te menosprezar ou dizer que você não pode. Você pode tudo. Você é capaz de tudo. Então, é só pegar essa coragem que tá aí guardada, colocar essa mulher para fora. Porque acontece muito isso. Às vezes as mulheres não conseguem ser elas mesmas. Hoje eu consigo ser eu mesma. Então eu tenho propriedade para falar. Porque eu já fui muitas vezes a Cíntia escondida ali dentro de mim, querendo sair e não saía. Ou porque tá com vergonha de alguém, ou porque tá com vergonha do que vão falar, ou porque alguém disse isso pra mim que eu não podia, ou que eu não posso. Eu posso tudo. Você pode tudo. Então ignore essas coisas e simplesmente vá. E vai brilhar. Isso aí, nossa, que linda! Confesso que quase um cisto aqui, mas muito bom. Cíntia, foi muito, muito prazeroso estar aqui com você, ouvir um pouco mais da sua história. Como eu disse, né, a primeira impressão que eu tive de você, uma mulher linda, muito pra frente, e hoje saber mais da sua história foi muito legal, de verdade. Eu acredito que tenha contribuído para muitas pessoas aqui que ouviram, né? Inclusive, se você ouviu esse podcast até o final, deixa aqui nos comentários o que você achou da Cíntia, de fada madrinha, tá? Onde imagine ela ainda atender você de fada madrinha. Deixa nos comentários. Também deixa o seu like. E antes da gente finalizar, onde que a gente te encontra, Cíntia? Quais as redes sociais? Instagram, Cíntia Ramos Beauty. Cíntia Ramos Beauty sem ponto.
Tem o catálogo das noivas, que é as noivas da Cíntia. E lá no meu Cíntia Ramos Beauty tem o meu WhatsApp profissional. Ótimo. E vou deixar o link também lá para vídeos no YouTube, porque tem vídeos no YouTube. Eu não estou alimentando, mas vou começar a alimentar. Mas vou deixar o link lá também. Então, nesse Instagram você consegue me encontrar. Tem o WhatsApp, tem tudo lá, os contatos. Ótimo. E para ficar por dentro de todas as novidades dos próximos episódios episódios aqui do Mulheres que Empreendam, próximos encontros presenciais ou online, é só vocês acompanharem ali no nosso perfil Mulheres que Empreendem Oficial no Instagram, no YouTube Mulheres que Empreendem, e para me encontrar, né, ali também, né, Ana Paula Pina, Finanças, sem o C cedilha, tá? Para fazer o seu planejamento também, né? Mas é isso, né? Tem mais alguma coisa que você deseja acrescentar, Cíntia? Eu acho que é na mesma linha do que eu tava falando. Vou contar só mais um pouquinho. Temos tempo, né? Então tá bom, pode. Alguém da minha família que eu amo muito, quando eu vim morar em São Paulo, comentou comigo. Na verdade, eu tava pensando, né? Bom, eu não quero trabalhar em salão mais, porque eu queria ganhar X, né? E assim, X eu ganhava lá na Bahia, que eu quero ganhar Y. E essa pessoa falou pra mim, bom, então se você quer ganhar Y, volta pra lá, porque aqui você não vai conseguir. Então, assim, Você tá desmotivando, motivando a pessoa. Ela não sabe o quanto que ela me motivou fazendo isso. Porque, assim, não vamos falar números. Mas, gente, eu cheguei numa realidade que eu não imaginava que eu ia chegar. E isso daí fica no subconsciente da gente. A gente fica ali. E foi incrível, porque, tipo, essa pessoa hoje... É o que eu falo para algumas pessoas. A gente tem que liberar perdão. E nem a pessoa tem aquela coragem que eu tenho hoje, né? Então, assim, a gente libera perdão e vida que segue. Mas, assim, eu usei essa frase para dar a volta por riba. Né? E, assim, foram várias voltas, muitas voltas. Então, gente, não desanimem, sério mesmo. Não desanimem quando alguém tentar desanimar vocês, tentar diminuir. Não foi só isso, né? Isso daqui é uma frase que eu tô lembrando. Sim. Foram várias nesses anos, várias. Gente tentando me diminuir. E vão ter sempre, né, Cíntia? E vão ter sempre. Hoje me chamam de doida da cabeça. Me chamam de doida. Mas a doida tá aqui. Entendeu? Eu não ligo. E é isso, gente. As pessoas só não têm coragem de fazer o que a gente faz. Não tem coragem de ser o que a gente é. E é isso. Hoje eu amo ser quem eu sou. Hoje eu amo ter chegado nesse nível dessa mulher ter saído pra fora. De ser quem eu sou. Então, acho que as pessoas que falam nem têm ideia do que falam. Então, não levem em consideração e vão viver a vida de vocês. E às vezes aquela felizes. Pessoa nem sabe que ela te magoou. Exatamente. Então, gente, não levem em consideração e usem isso como escadas e perdoem as pessoas. Liberar perdão é algo extraordinário, é algo que vai te levar para outro nível. Exatamente. Perdoem, liberem perdão. E é isso. Acho que faz toda a diferença, Muita, né? muita. Você se sente leve. Eu vivo hoje numa paz, assim, espiritual, que só Deus e Espírito Santo, para me dar essa paz e ter liberado perdão para várias pessoas. É incrível. Liberem perdão e vão viver a vida de vocês. E força na peruca. Isso aí. Então, deixa a coroa cair. É isso aí. Gostei. Então, gente, fiquem aí com mais um episódio do Mulheres que Empreendem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.